Se você terminou o começo da terceira temporada de House of the Dragon meio perdido, pode ficar tranquilo porque provavelmente você não foi o único. De uma hora para outra, a série jogou o exército vindo e saindo de todos os cantos do mapa. Acontece que agora, galera, a Dança dos Dragões deixou de ser só uma briga de família dentro do castelo e virou guerra de verdade, com 7 reinos inteiros em movimento para conquistar o Trono de Ferro. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou te explicar o tabuleiro da Dança dos Dragões na série e onde os personagens e conflitos estão rolando no mapa de Westeros. Porque para entender essa temporada não é só decorar o nome de personagem, a gente precisa entender esse mapa. E só para avisar que sim, esse vídeo tem spoilers do que foi mostrado até agora na série e nos livros. Eu não vou, portanto, falar de mortes, desfechos e nem do que deve rolar futuramente na adaptação da HBO. Combinado? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para dar aquela força e bora pro vídeo. Vamos começar pelo ponto mais importante e impactante do episódio, a Guela. E aqui, pessoal, a geografia é essencial, porque essa região não é apenas um lugar no mar, ela é basicamente a porta de entrada para a Baía do Água Negra. Se você olhar, de um lado fica a Pedra do Dragão, que é a base da Rhaenyra, e do outro fica a Deriva Marca, a base do Corlys Velário. E mais lá para dentro da Baía, a gente tem a capital, Porto Real. Ou seja, quem controla a Guela aqui, controla o acesso marítimo da maior cidade de Westeros e a base dos verdes aqui na série. E é por isso, pessoal, que desde o final da primeira temporada, a frota Velário estava ali nessa região. O Corlys não estava só parado no mar esperando a guerra, e sim bloqueando a entrada de suprimentos para Porto Real, sufocando a cidade aos poucos. Essa região tem 3 passagens importantes para a gente entender a batalha, que foram citados aí nesse primeiro episódio da temporada. A primeira é a entrada mais próxima de Pedra do Dragão, perigosa demais porque a Triarquia ficaria perto da base da Rhaenyra e dos dragões. A segunda é uma entrada mais ao sul, mais aberta, onde a frota principal tentou puxar os Velaryon para dentro do confronto. E a terceira entrada é mais ao norte, que permite contornar a Deriva Marca e chegar perto de Maré Alta, que é o castelo do Corlys. E é justamente essa terceira entrada que explica a tática mais importante dessa batalha. A Triarquia, ela não entrou na Guela nesse episódio de qualquer jeito. A Sharok Lohar, que é a comandante da frota inimiga, sabe que bater de frente com a frota Velário perto de Pedra do Dragão seria pedir para virar churrasquinho de dragão. Então ela acaba tentando jogar com o mapa. A maior parte da frota dela acaba entrando pelo sul, chamando atenção para o combate principal no mar. E essa parte que a série mostra o Corlys tentando usar a geografia da própria casa a favor dele. Ao invés de ir pelo caminho mais óbvio, ele faz a frota passar pelo trecho entre Dragonstone e Deriva Marca, tentando assim escapar da pressão da Triarquia e voltar para a região de Maré Alta. Só que aqui tem uma diferença importante entre o mapa e a forma como a série acabou mostrando isso pra gente. Nos livros e nos mapas de Westeros, o espaço que a gente tem entre a ilha de Dragonstone e Deriva Marca, pessoal, é enorme, coisa de muitos quilômetros de mar. Mas lá na série, pra cena funcionar melhor visualmente e criar uma tensão, esse caminho acabou parecendo muito mais estreito, quase como um corredor apertado de desfiladeiros entre as duas ilhas. Então, quando a gente viu o Corlys mandando manobrar os navios naquela cena bem tensa, ele estava nesse trajeto, tentando atravessar essa passagem entre as duas ilhas e sair de volta na região de Deriva Marca, perto do castelo dele. Só que acontece que ao mesmo tempo, um grupo menor da Triarquia conseguiu subir pela entrada do norte, contornar a Deriva Marca e atacar a Maré Alta por trás. E teve outro detalhe importante geográfico que muita gente ficou perdido nesse primeiro episódio: a Rhaenyra Targaryen. Ela não sai de Dragonstone como os outros personagens. Como a gente viu lá na segunda temporada, ela foi mandada pro Ninho da Águia, que é o castelo da Casa Arryn que fica lá no meio do vale. Depois ela acaba fugindo para procurar o Chip Stealer e aí no começo dessa terceira temporada, depois de domar o dragão, ela desce em direção a Dragonstone. E quando passa por essa região, ela acaba enxergando justamente a Batalha da Guela que tá rolando lá no fundo e decide ir com o Rouba-Ovelhas ou Chip Stealer com o seu dragão a ajudar o Corlys que tá lá em apuros. E eu achei, pessoal, isso muito interessante ao longo do episódio, porque isso ajuda a mostrar como essa batalha tá acontecendo num ponto de encontro de várias rotas. O Vale, Dragonstone de um lado, Deriva Marca do outro e Porto Real bem mais ao fundo lá na Baía do Água Negra. E agora, saindo do mar e puxando o mapa para centro do Westeros, a gente chega em Harrenhal, que também foi bem importante aqui nesse primeiro episódio da terceira temporada. Assim como foi mostrado, a série colocou ali uma das peças mais perigosas da Rhaenyra, as sementes de dragão. Ulf, Rugg e Adam, que são os novos montadores, estão ali justamente no coração das terras fluviais, bem próximos do castelo assombrado. Na prática, pessoal, a ideia da Rhaenyra seria usar esses dragões com uma ameaça pronta para bater de frente com Aemon Targaryen se ele aparecesse ali com a Veiga. E aqui tá um ponto bem importante que muita gente acabou não captando. Até pouco tempo atrás, o Aemon parecia ter a arma definitiva para a guerra, a Veigar, que é a maior dragão vivo nessa era da história. Só que depois da semeadura, ele vê que ele já não tem mais essa vantagem tão absoluta assim. A gente viu lá na segunda temporada o impacto que
que o voo do Wolf com Silverring em Porto Real. E dá pra perceber naquela cena que isso mexeu bastante com o Príncipe Caolho. Pela primeira vez, o Aemon conseguiu entender que ele não tá lidando só com a Rhaenyra ou o Daemon. Agora existem outros dragões bem poderosos no tabuleiro, fortes o bastante para cercar, pressionar e talvez até mesmo acabar com a Veigar. Mais tarde, assim como a gente viu, a Alice Rivers, a bruxa de Harrenhal, aparece para avisar Wolf, Rogue e Adam que a rainha Rhaenyra Targaryen está precisando da ajuda deles lá em Dragonstone, que a guerra tá rolando. Logo, pessoal, muito provavelmente nós vamos ver os três voltando para Dragonstone no episódio seguinte, consequentemente ajudando a Rhaenyra na tomada da capital, que deve rolar mais pra frente nesta temporada. Agora, puxando o mapa lá para oeste, temos a movimentação dos Lannisters. Muita gente ficou sem entender, mas o que rolou aqui é que a série condensou uma parte grande da campanha desses exércitos verdes lá nas terras fluviais. Para quem não entendeu, o Jason Lannister lá na segunda temporada saiu de Casterly Rock, que é o castelo da casa Lannister, lá nas terras ocidentais, para buscar apoio em Dente Dourado, em direção a Harrenhal. Até que no final da segunda temporada, ele termina ali no Tridente, bem próximo de Harrenhal, que é o castelo assombrado. Acontece que lá em Fogo e Sangue, essa movimentação dos Lannisters passa por batalhas bem importantes, como a Batalha do Ramo Vermelho e a Batalha da Margem do Lago. Já que em House of the Dragon, galera, a série escolheu mostrar mais o saldo final, ou seja, a resolução desse massacre, cortando em si o conflito, inclusive a morte do próprio Jason. Pelo que é dito aí na tela, os Lannisters conseguiram atravessar essa região, mas acabaram sendo atingidos em cheio pelos exércitos das terras fluviais. A vanguarda deles foi esmagada, a cavalaria quebrou e o que sobrou do exército precisou recuar para perto do Lago de Olho de Deus, que é aquele lago gigante que a gente tem do lado de Harrenhal. E aí vem um dos detalhes mais importantes desse episódio: os Lobos de Inverno finalmente chegaram. No final da segunda temporada, lá na última cena, a gente viu inclusive eles atravessando as Gêmeas, que ficam no caminho do norte aí pro sul de Westeros. A gente vê então o Daemon encontrando essa força, que são os homens e soldados mandados pelo próprio Cregan Stark, e eles já aparecem entregando a cabeça decapitada do Jason Lannister, mostrando assim que eles estão do lado dos negros. Isso é muito importante, galera, para entender a temporada, porque até aqui as terras fluviais parecia aquele caos de sempre: Bracken contra Blackwood, lords divididos e o Daemon tentando impor alguma autoridade lá em Harrenhal. Só que agora o norte entrou de vez na guerra, e para quem conhece Fogo e Sangue, isso acende outro alerta: essa mesma força nortenha ainda deve cruzar o caminho do Criston Cole mais pra frente. Mas enfim, isso já seria bastante spoiler até aqui. Por falar no Criston Cole, vamos falar agora da movimentação dos verdes aí nas terras fluviais, porque para quem não percebeu, eles estão bem pertinho dos negros. Como a gente viu no episódio, o Criston e o Gwywaine Hightower seguem marchando em direção a Harrenhal. A ideia dos verdes aqui parecia bem simples: pressionar o centro do mapa, tomar o castelo assombrado e usar o Aemon Targaryen com a Veigar como uma grande ameaça aérea. Só que essa tática, galera, começa a dar problemas justamente por causa do Aemon nesse episódio. Como eu comentei antes, o Aemon Targaryen tá bem abalado, sabendo que agora a Veigar não é unanimidade entre os dragões, ou seja, que ele tem aí oponentes à altura para bater com a velhota de Westeros. E a Alicent acaba percebendo isso, e nesse primeiro episódio ela acaba usando o medo dele para empurrar o filho lá para Harrenhal, convencendo o Caolho de que ele precisa agir logo, antes que as sementes virem uma ameaça impossível de controlar. Só que no mapa de Westeros, isso é uma decisão perigosíssima, galera. A partir do momento que o Aemon sair da capital com a Veigar, ele abandona o Criston Cole e o Gwywaine marchando por terra, sem apoio aéreo, no meio de uma região cheia de inimigos. E o erro acaba sendo maior ainda, porque ao tirar o Veigar de Porto Real, Aemon deixa a capital sem seu principal dragão de defesa. E como vocês sabem, é exatamente esse tipo de erro que a rainha Rhaenyra Targaryen precisa para dar o próximo passo. E enquanto o Aemon Targaryen deixa Porto Real sem a Veigar, tem outro personagem que desapareceu bem no centro desse mapa e que muita gente ficou confusa: o próprio Rei Aegon II. A gente sabe que ele fugiu da capital lá no final da segunda temporada, e agora o episódio mostra melhor por onde essa fuga tá passando. Aegon e Larys na realidade estão na estrada, perto da região de Pouso das Gralhas, onde teve aquela batalha com a Meleys lá na temporada passada. E aqui tem um detalhe bem importante: quando eles são parados ali naquela estrada, os homens e soldados que aparecem ali são da casa Stalton, justamente a casa aí que tem seu assento em Pouso de Gralhas. Resumindo, galera, diferente dos livros, o paradeiro do Aegon depois dessa fuga fica mais misterioso, para talvez ele reaparecer lá em Dragonstone. A série resolveu mostrar essa fuga acontecendo aí na estrada. O ponto é aqui que ele tá circulando por uma região muito perigosa, perto de um castelo que já foi importante na guerra e tá cercado por aliados da Rhaenyra. Quem conduz essa fuga é o próprio Larry Strong, como sempre jogando nas sombras. Só que como a gente viu aí no começo da temporada, isso acabou criando um problema enorme pros verdes, porque manter o Aegon longe da capital acabou deixando o Aemon Targaryen mais estável. Mas enquanto o rei está fugindo e o West
leste desmoronou, os verdes ainda têm uma força muito importante lá no sul. Agora a gente puxa o mapa lá para a região da Campina, onde está o exército comandado pelo Ormond Hightower, que é um parente da Alicent e um dos grandes nomes dessa casa. Essa tropa, pessoal, vem da região de Old Town, ou Vila Velha, que é a cidade sede da casa da Alicent. Aqui eles estão subindo pela Estrada da Rosa, que é a grande rota que liga a Campina em direção a Porto Real. E aqui, galera, tem um detalhe bem importante para vocês guardarem nessa temporada. No meio desse caminho está a cidade de Tumbleton. Sem entrar em grandes spoilers agora, essa cidade deve virar um dos lugares mais importantes de toda a season, justamente porque ela tá nessa rota entre o sul e a capital. Nos livros, essa campanha também passa pela chamada Batalha do Vinho Mel, mas a série ainda não deixou claro se isso foi cortado, se aconteceu fora de tela ou se ainda vai acontecer de outro jeito. E um ponto bem importante que acaba deixando tudo isso ainda melhor é a Tessarion, que apareceu aí pela segunda vez na temporada, agora bem pequenininha, bem menor do que lá nos livros. No episódio, a série mostra o dragão quando aparece o acampamento dos Hightower lá na Campina. E bem, o montador dessa dragão, como vocês bem sabem, é o próprio Daeron Targaryen, o filho mais novo da Alicent, que a série até agora tá tentando esconder de todo jeito. E a consequência de tudo isso aparece quando a gente olha pro mapa inteiro. Enquanto grande parte da frota Velaryon ficou presa na goela e até foi destruída pelos seus oponentes, tentando lidar com a triarquia e com o ataque em Maré Alta, Porto Real fica cada vez mais exposta. E aí é só você juntar as peças. O Aegon tá fugindo com Larys perto de Pouso das Gralhas, o Criston e o Gawene estão marchando lá pelas terras fluviais em direção ao Castelo Assombrado, o Aemon Targaryen deve sair com a Vhagar em direção a Harrenhal. E enquanto isso, os Lannister basicamente foram totalmente destruídos aí quando chegaram lá nas terras fluviais. Pra ficar pior, a capital fica sem as principais defesas no lugar certo. E é justamente nessa brecha, enquanto tá todo mundo olhando para essa batalha no leste lá na Guela, que a Rhaenyra vai enxergar a possibilidade de tomar a capital para si. Com a Vhagar longe, o Aegon fora de tabuleiro e os verdes espalhados e bagunçados pelo mapa, Porto Real vira o alvo mais vulnerável de toda a dança até então. E o desenrolar de tudo isso a gente vai ver aí ao longo da terceira temporada de House of the Dragon. Agora eu quero saber de vocês aí embaixo quais dessas peças do tabuleiro no mapa de Westeros que vai definir a terceira temporada de House of the Dragon. Deixa sua inscrição aí embaixo, o seu like no vídeo e também confira os outros vídeos do canal. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!